Carlinhos? Carlinhos, faz um favor para mim, se coloque para gravar, fazendo favor. Tá, já iniciei a gravação aqui. Muito bom dia a todos, então. Né? Esse tem bastante cabelo, só Fabrício. Pois não, Padula? Não, apareceu alguém que tem bastante cabelo lá do Fabrício, eu estava mexendo com ele. Então tá bom. Tá. Então tá, muito bom dia a todos, né? Estamos dando início, então, à nossa roda de conversa técnica, abordando a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? A importância dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos e os desafios da municipalidade e de todos os geradores, né? Então, em nome da Escola de Engenharia de Piracicaba, como coordenador do curso, né? Me desculpe, eu ainda não me apresentei, mas acho que todos me conhecem, né? Sou o professor Paulo Silveira, coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, tá? Então, em nome da Escola de Engenharia de Piracicaba, eu dou aí, então, as boas-vindas, né? Aos nossos palestrantes, convidados e demais participantes, né, deste evento. Hoje nós teremos aqui as apresentações do professor Fabrício Soler, da consultora ambiental Tatiana Coroiva e do engenheiro e consultor ambiental Regis Coroiva, tá? O professor, né, Fabrício Soler, vou fazer aqui uma breve apresentação, né, do currículo deles. O professor Fabrício Soler, ele é advogado especialista em direito dos resíduos e direito ambiental, né? É sócio da Felsberg Advogados e o CEO do Instituto PNRS. Consultor da ONU para o Desenvolvimento Industrial e da Confederação Nacional das Indústrias, coordenador do MBA executivo da Trevisan Escola de Negócios e Exame Academy, professor da Universidade Federal de São Carlos, PUC, da OAB, CEDIM, CIRS, entre outras universidades. Mestre em Direito Ambiental pela PUC, MBA em Infraestrutura pela Fundação Getúlio Vargas e especialista em Gestão Ambiental também pela USP. É organizador do Código de Resíduos, autor do livro Direito dos Resíduos, Jurisprudência e coautor da obra Gestão de Resíduos, o que diz a lei. Indicado por prestigiosas publicações internacionais e pela brasileira revista Análise e Advocacia, e como advogado admirado na área de direito ambiental. Tatiana, né? Tatiana, sanitarista, consultora ambiental. Atua como consultora ambiental há 16 anos, né? Com foco em licenciamento ambiental, gestão de resíduos sólidos e gestão ambiental. Ela é formada em saneamento ambiental pela FT, Unicamp, com ênfase em controle ambiental, especialista em gerenciamento ambiental pela Exalc, né, da USP. E o Regis Coroiva, né, consultor ambiental, sócio da DSK Consultoria Ambiental, ele é engenheiro mecânico pela Unesp, engenheiro de segurança de trabalho, MBA em gestão de vendas e trade marketing. Atuou por 10 anos como diretor executivo, 2 anos como Project Package Engineer. Bom, então essa é uma breve, né, apresentação de seus currículos, né? Mas só antes de iniciar as suas apresentações, né, eu queria agradecer ao professor Roberto Padula de Moraes, que cedeu seu espaço de aula para a realização desse evento, né, e vai nos apoiar como mediador. Também agradecer, né, a diretoria acadêmica da Escola de Engenharia de Piracicaba aí pelo apoio e suporte técnico para a realização, né, desse encontro, especialmente a professora Marilena, que se encontra entre nós aqui. Quero aí agradecer, né, ainda a presença dos professores Sérgio Arnosti, José Carlos Quitolina, né,
Antônio Álvaro Buzo, e outros que se faz, acho que Eduardo Bozo também deve estar presente, tá? E outros aí, tá? Bom, quero agradecer, portanto, né, mais uma vez, então, a presença, né, dos nossos convidados, o Luiz Fernando, né, Machado, do Condema, a vereadora Silva Morales, né, da Escola de Legislativo, talvez, acho que a Celisa Romanini, eu não vi ainda se ela entrou ou não ainda, mas do CEDEM. Mas não posso esquecer também de agradecer aos nossos funcionários que tanto contribuíram, né, para, tecnicamente, para a realização desse evento. Tá? Em função de outros compromissos assumidos, talvez o professor Fabrício Soler, né, tenha que se ausentar logo mais, né, professor? Mas vamos, então, né, dar início aí rapidamente, então. Eu acho que, inicialmente, vamos convidar o professor Fabrício Soler, então, para fazer aí a sua apresentação. Pode ser, professor? Perfeito, professor Paulo. Primeiro, bom dia a todos. Queria registrar aqui, antes de qualquer coisa, a satisfação de falar na Casa da Engenharia. Eu sou um fã da área técnica, né? Eu trabalho diretamente com engenheiros ambientais, químicos, civis, elétricos, mecânicos, hoje, né, inclusive da bioenergia, biólogo, ecólogo, geólogo, gestores ambientais, então tenho uma grande afinidade, uma satisfação de aprender dia a dia com os profissionais, né, que hoje é a base, né, da nossa área do direito ambiental. A base de sustentação é fundamentalmente técnica, né? O direito tem uma parte da defesa, uma parte, né, da interpretação, e a outra parte substancial é o trabalho técnico, isso fornecido naturalmente por vocês, profissionais da área da engenharia, da área técnica em geral. Então, professor Paulo Silveira, que cumprimento todos os professores em nome do professor Paulo Silveira, do professor Padula e da professora Maria Helena. E também faço aqui um agradecimento especial a Tatiana e o Regis também pelo trabalho que fazem também nessa agenda de resíduos, não só na região de Piracicaba, né, mas aí o trabalho que fazem no estado de São Paulo e Brasil. Então, para mim, esse registro é importante, que eu sempre faço questão na área técnica, estar aprendendo com vocês. Vocês puderam notar aí pelo currículo que eu tenho especialização em gestão ambiental, ou seja, técnico, especialização em gestão ambiental e negócio do setor energético, técnico, MBA em infraestrutura, técnico. Só fui fazer o direito propriamente dito no mestrado, que eu fiz de direito ambiental, e o doutorado que eu arreguei temporariamente, né? Por um compromisso, molecada pequena e etc. Não tive oportunidade ainda de priorizar, né? A despeito de ter sido aprovado, não consegui ainda me dedicar por um tempo útil. Como o professor Padula olhou aqui, um cabeludo aqui atrás, é o pequeno, é o Heitor aqui, então ainda não consegui manejar. E também agradecer porque o professor Paulo Silveira foi talvez um dos poucos que pronunciou corretamente Fabrício Soler, né? E eu brinco porque é Fabrício Soler, eu sou de Araraquara. Então, minha origem é Araraquara. E quando o pessoal pergunta aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo há mais de 20 anos, aí eu sempre ouço Soler. E aí pergunta, Fabrício, é Soler ou Soler, né? Eu falei, veja, de Campinas para lá é Soler, de Campinas para cá é Soler. Da onde você... Ah, eu sou... Então, você vê que não erra. Quem é Araraquara, São Carlos, Pira, é Soler. É isso. Então, agradecendo aqui a apresentação, eu vou fazer aqui rápidas linhas sobre a Política Nacional de Resíduos. Tem uma apresentação aqui para seguir para o nosso diálogo, até para estimular depois aí a composição. Eu tendo a acompanhar, mas vou acompanhar mais remoto aqui por causa da molecada. Então, não vou perder o debate, a moderação aí do professor Padula, mas não tendo a ficar aqui acompanhando 100%, vou me organizar para pegar parte, especialmente dos debates, que acho que é a parte certamente mais construtiva. Vou compartilhar aqui a minha apresentação rapidinho, só para orientar o nosso diálogo. Acredito que está visível, certo? Sim. Perfeito, sim. Muito obrigado. Então, vamos lá. Já fui apresentado. Aqui é um pouco da minha produção, que eu acho que é fundamental dentro da nossa área aqui, produzir, trazer para o debate material que na doutrina, para ajudar a pensar sobre o tema, sobre o resíduo
sobre as questões ambientais, trabalho com a área de resíduos há 15 anos, 17 anos mais ou menos, direito ambiental mais de 20, mais resíduos há 17, e nos últimos 12 anos tenho trabalhado ativamente em razão da... esqueci da Donatella também, né? Eu falei da molecada, esqueci da cachorrinha. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria tratar aqui, esse é o nosso índice de trabalho que eu vou passar aqui na apresentação. Nós vamos tratar da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal 12.305 de 2010, regulamentada pelo Decreto 7.404 de 2010. E eu sempre faço questão de comentar isso, especialmente para quem não é da área do direito, porque é algo atípico no país, que é o Brasil ter uma lei e regulamentá-la no mesmo ano, né? O que nós mais temos no Brasil são normas sem regulamentação. E nesse caso em particular, a Política Nacional de Resíduos, a Lei 12.305, foi regulamentada no mesmo ano de 2010. E traz alguns itens que são esses que estão elencados aqui. Eu vou começar pela responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. E o que é a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto? O que a lei determina, né? Que é um conjunto de atribuições do setor privado empresarial, e leia-se fabricante, importador, distribuidor e comerciante, atribuições do titular do serviço de limpeza urbana, leia-se município, e também dos consumidores para mitigar o impacto do produto e, por consequência, do resíduo no meio ambiente. Então, a responsabilidade compartilhada, ela traz atribuições que são individualizadas, porém concatenadas. Então, o poder público tem que fazer o dele, o titular do serviço, o município, o setor empresarial tem que cumprir o dele, os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, e os consumidores, nós aqui na qualidade de consumidores também, temos as nossas atribuições para mitigar o impacto do produto e do resíduo no meio ambiente. Por exemplo... Professor, só um segundinho. Você está mudando os slides? Não. Então, só... Primeiro, pode ficar tranquilo. Fiz um slide, tá bem pontuado dessa maneira aqui. Não tem, são 8 slides só, no máximo, tá? Então, a responsabilidade compartilhada a esse conjunto de atribuições, então, desses 3 agentes: setor privado empresarial, poder público e os consumidores. E aí eu vou naturalmente, quando eu falar do setor empresarial, nós vamos olhar com detalhe alguns, quando falar do poder público, outros, e o papel dos consumidores nessa história. Logística reversa. E eu entro na logística reversa porque ela é um dos pilares da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, no que se refere à atribuição do setor empresarial. Então, quando eu falo do setor empresarial, fabricante, importador, distribuidor e comerciante, dentro do guarda-chuva responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, o que compreende o setor empresarial? Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes. 1. Investir na melhoria de produto. E o que significa isso? Investir na melhoria do desenvolvimento de produto, Fabrício? Aí eu estou falando do ecodesign. Qual? Mas por quê? Fica quietinho aí, vai assistindo. Então puxa lá. Mas eu não consegui. Segurem aí. Veja. Ó. Bom, voltando, desculpem. Então, no âmbito da responsabilidade compartilhada, o que é a competência do setor empresarial? Primeiro, investir na melhoria do produto para que ele seja reaproveitado, gere a menor quantidade de resíduos, tenha aí o ecodesign envolvido. Fabrício, nós temos exemplos hoje no país, a rodo, por exemplo, produtos concentrados, produtos que substituem a matéria-prima, o tipo de embalagem, que usa resina reciclada. Então, são várias iniciativas do setor empresarial para melhorar o produto. A pergunta é, Fabrício, esse tema está regulado no Brasil? Ainda não. Esse tema não está regulado. Nós não regulamentamos o produto ainda no que se refere à logística reversa, tá? A ecodesign, tá? Nós não temos ainda uma regulamentação, a Europa já tem, mas no Brasil ainda não temos. Outra atribuição do setor privado empresarial dentro da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto: informar o consumidor. Nós, na qualidade de consumidores, precisamos receber informações sobre como reciclar,
evitar o desperdício. Essas informações precisam chegar até os consumidores. E quem deve fazer isso é o setor empresarial, fabricante, importador, distribuidor e comerciante. Na minha opinião, hoje as comunicações ainda são poucas, né? Não são tão efetivas. O que me chamou a atenção mais recentemente foi a campanha em rede nacional que a Braskem fez, né, chamando atenção para a reciclagem, a cadeia da reciclagem, o descarte correto, mas é uma iniciativa isolada, né, dentre tantas outras que se fazem necessárias aí para a gente ter um maior conhecimento sobre o tema, especialmente a população em geral. Nós estamos falando de 210 milhões de brasileiros. E, por fim, o terceiro item dentro da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida de atribuição do setor empresarial é a logística reversa. Tá? Então, a logística reversa está dentro do pilar responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, dentro do guarda-chuva de atribuição do setor privado empresarial e compete ao setor empresarial, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, implementar a logística reversa. E o que é a logística reversa? É viabilizar o retorno do produto ou da embalagem após o uso e dar destinação final ambientalmente adequada. Então, se eu coloco pneu no mercado, eu tenho que viabilizar o retorno desse pneu. Mas não necessariamente do meu pneu, né? Porque o lixo, o resíduo, ele é pesado, ele tem volume, ele em massa, em toneladas. Então, não precisa voltar necessariamente o meu pneu. A conta é a seguinte, eu coloco 10 pneus, dá 10 quilos, por exemplo, e tem que retornar 7 quilos. Ah, mas no meu pneu? Não, proporcionalmente, pode vir outros pneus. Então, logística reversa é viabilizar o retorno do produto após o uso, após o descarte pelo consumidor e viabilizar a destinação final, que é, fundamentalmente, a reciclagem, né, que é o que é desejável, que é estimulado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aqui eu trago uma fotografia para vocês do que o Brasil tem regulamentado de logística reversa pós-Política Nacional de Resíduos. Por que pós, Fabrício? Porque antes de 2010, na década de 90, o Brasil já regulamentou logística reversa de pneus, pilhas e baterias, óleos lubrificantes e os agroquímicos, os agrotóxicos também foram regulamentados já. Aqui é pós-2010, a Política Nacional de Resíduos foi regulamentada, trazendo a logística reversa para embalagens de óleo lubrificante, que é o OLUC, né, óleo lubrificante usado contaminado. Em 2014, teve a logística reversa de lâmpadas. Em 2015, a logística reversa de embalagens em geral. Em 2018, a logística reversa de embalagens de aço. 2019, chumbo ácido. Eletroeletrônicos 2019 e 2020, e 2020 também teve medicamentos. Então, vejam, aqui nós temos os vários, que a gente chama fluxos regulados de logística reversa no país. E lembrando... Professor Fabrício, não está aparecendo a sequência de slide. Eu acho que tem que apertar aqui embaixo na casinha para aparecer o slide. Não está aparecendo o panorama federal do sistema de logística? Não, só está na sua primeira tela. Ah, desculpa. Não, de fato, tinha só uma... Peraí. Desculpa ter interrompido, professor. Não. Eu não sei. Veja, agora vamos lá. Acho que agora é para ir. Peraí. Vamos lá. De novo aqui. Conseguem visualizar? Vamos ver se vai. Peraí, tá vendo? Sim, mas aí aperta do lado da tela de aumentar, tem aquela tela mais embaixo. Mais embaixo aqui, do lado da tela de aumentar. Aí. Não, vocês estão vendo é aqui. Viram? Mudou? Muda, mas pode colocar nesse ícone do lado da tela de aumentar, tem logo embaixo anotações, no último ícone ele vai ficar como uma apresentação melhor, daí fica melhor até para você rodar, aí mesmo. Não, aqui não, peraí. Opa. Não é aqui, ó, esse último aqui? É esse aí mesmo. Então, vocês conseguem visualizar? Aumentou para vocês? Aumentou. Mudou? Mudou. Tá mudando? Tá. Ah, então desculpa. Então, só passando aqui, eu falei da publicação e tal, aqui algumas publicações, responsabilidade compartilhada, logística reversa, é aqui que nós estamos. Panorama Federal. Conseguem visualizar? Não. Panorama. Eu estou vendo aquele responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Eita. Deixa eu botar. Agora aparece.
Agora sim, Programa Federal dos Sistemas de Logística Reversa. Eu vou seguir por ali que aqui dá certo. Então aqui é o panorama federal da logística reversa no Brasil, em termos federais. Isso aqui foi regulamentado após 2010, após a Política Nacional de Resíduos. Lembrando que na década de 90, anos 2000, outros produtos já foram regulados no Brasil, como agroquímicos, pilhas e baterias, pneus e óleo lubrificante. Então, o que é novo no Brasil aqui, com base nesse panorama que eu mostro para vocês aqui? Lâmpadas, que regulamentou em 2014, embalagens em geral em 2015, embalagens de aço em 2018, bateria chumbo ácido em 19, eletroeletrônicos foi regulamentado em 19 e 20, e medicamentos em 2020 também, com embalagens de alumínio. Então, esses são os sistemas de logística reversa, em que o setor empresarial, fabricante, importador, distribuidor e comerciante tem que investir para recuperar um percentual desse produto ou da embalagem colocada no mercado. E como é que viabiliza o retorno, Fabrício? Veja, tem ponto de entrega voluntário, tem mecanismo de compra e venda de resíduos, apoio a cooperativas de catadores de materiais recicláveis. São várias formas ou inúmeros mecanismos para retornar e assegurar a reciclagem desses materiais. Cada produto desse tem uma meta, tem um prazo, tem uma gradualidade de implementação. Começa em alguns municípios, alguns estados, e ele vai gradual e progressivamente sendo implementado em todo o território nacional. Então, essa é a logística reversa hoje implementada. Lembrando, estamos aqui tratando da responsabilidade compartilhada, que tem como atribuição do setor privado empresarial investir na melhoria do produto, implementar o sistema de logística reversa e veicular, divulgar informações. Então, a divulgação de informações e o investimento em produtos nós não temos regulamentado no Brasil ainda, mas a logística reversa já tem certos regulamentos, aí já está certamente avançada em território nacional, tá? Então, aqui é um pouco do sistema e quais são os desafios desses sistemas, que já está em todo o território nacional. Primeiro, assegurar que todos participem, incluindo nós, consumidores. Então, nós temos que fazer a devolução do produto após o uso. A logística reversa começa a partir da gente na qualidade de consumidores. Assegurar a isonomia, ou seja, que todos os agentes do setor privado empresarial cumpram com as suas obrigações. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes. Não é uma obrigação apenas de fabricante ou importador, tá? Temos que também desburocratizar, simplificar a operação da logística reversa, reconhecendo que o produto, objeto da logística, não é perigoso. Porque se for perigoso, por exemplo, um eletroeletrônico, nós começamos a ter dificuldade, inclusive nos pontos de venda, nos PEVs, que vão receber um celular descartado, um DVD, alguma coisa desse tipo, e as empresas passam a precisar de licenciamento ambiental para tanto. Imaginem, de forma bem simplória, um quiosque de shopping precisando de avaliação de impacto ambiental para receber celular e DVD, e entre outros produtos descartados. Outro desafio da logística é a harmonização das normas, assegurar que as normas estaduais tenham uma compatibilidade com a norma federal. Um outro item importante é a verificação independente dos resultados da logística reversa. E aqui eu compartilho com vocês uma startup que já começa 2022 aí com mais de 300 mil toneladas registradas, embarcadas, que é a Central de Custódia. O que ela faz? Ela busca evitar a colidência dos resultados da logística reversa. Porque vocês sabem, no Brasil nós temos uma dificuldade tremenda de o mesmo volume de logística reversa ter 2 ou 3 donos. Então, a Central de Custódia foi implementada para evitar essa colidência, a duplicidade de resultado. E, por fim, o fortalecimento das cooperativas de catadores de materiais recicláveis, superando a informalidade. Então, esses são os desafios da logística reversa. Eu vou passar aqui para um outro slide, onde eu posso tratar, para a gente visitar outros temas. Então, depois da responsabilidade compartilhada, sistema de logística reversa, rapidamente do plano de gerenciamento de resíduos do manifesto. Eu ainda estou aqui, pessoal, olhando na perspectiva do setor privado empresarial. PGRS, obrigação das empresas, das indústrias que geram resíduos industriais
também das empresas que geram resíduo de estabelecimento comercial, prestação de serviço, resíduo de saúde, resíduo da mineração, entre outros. O PGRS é obrigatório para o gerador e é o, vamos chamar, o plano diretor, é o roteiro da gestão e do gerenciamento de resíduos por parte do gerador do setor empresarial. Tá? Então, é obrigatório o PGRS e, por consequência, a utilização do MTR, que é uma ferramenta online que assegura a rastreabilidade dos resíduos daquelas empresas que estão obrigadas a implementar o plano de gerenciamento de resíduos. Em resumo, uma indústria que hoje gera resíduo industrial, ela tem que ter o seu PGRS e, por consequência, usar o MTR para também ajudar a assegurar a rastreabilidade dos materiais. O PGRS, por sua vez, tem que ter um responsável técnico, na maioria das vezes um engenheiro, com uma RT recolhida, que é responsável legal. Atentem, para a elaboração do plano, e aí que eu chamo sempre a atenção dos profissionais para tomar cuidado na contratação. Se você é contratado para elaborar o plano, ou se você é contratado para elaborar, implementar, operacionalizar e monitorar o plano, porque são atividades diferentes. Uma coisa é eu elaborar o plano, entregar e o cliente executa, outra coisa é eu elaborar e aí, não sei, filho, outra coisa é eu elaborar e ter um terceiro que vai fazer o monitoramento, o acompanhamento desse PGRS. Então, é um ponto de atenção. E o MTR, que é uma ferramenta online hoje de âmbito nacional, que ajuda na rastreabilidade dos materiais. Em São Paulo, nós chamamos de SIGOR MTR. Então, até aqui eu falei do setor privado empresarial. Daqui para baixo, em vermelho, são as atribuições do poder público, leia-se município, que são os titulares do serviço de limpeza urbana. Então, o que nós temos enquanto atribuição dos municípios dentro da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto? Por exemplo, compostagem. Então, é atribuição do município investir no tratamento do orgânico, adotar medidas para potencializar a reciclagem, apoiar cooperativas de catadores de materiais recicláveis e, fundamentalmente, fazer a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos e rejeitos. Eu sei que Piracicaba tem aterro sanitário, tem disposição final ambientalmente adequada, mas veja, Piracicaba está na metade do país que tem conformidade, tem disposição final ambientalmente adequada. A outra metade, aproximadamente 2.500 municípios, ainda fazem a disposição inadequada. Pasmem, ano de 2021, estamos discutindo, né, a indústria 4.0, a economia circular, ecodesign, cidades inteligentes, e 2.500 municípios brasileiros encaminham seus resíduos e rejeitos para lixões e aterros controlados. Portanto, de forma inadequada, perpetuando crimes ambientais em território nacional. Então, a meta para a disposição era 2014, agora com o novo marco de saneamento, esse prazo está escalonado para 2021, 22, 23 e 24. Mas, atenção, só faz jus a esse prazo, esse novo prazo, se o município tiver Plano Municipal de Gestão Integrada e Sustentabilidade Econômica Financeira. Plano Municipal de Gestão Integrada, também, é a caracterização do resíduo gerado no município, né, a quantidade, onde é gerado, quais as regiões, qual é o aterro, quais as tecnologias de tratamento. Então, é a fotografia do diagnóstico dos resíduos na cidade e também o seu planejamento no médio prazo, curto médio prazo. Aí, num horizonte de até 10 anos, era 5, agora são 10 anos, agora 10 anos. Então, esse é um primeiro ponto. Para o município ter direito, né, a eliminar os lixões e não ser condenado por ter um lixão até 2024, ele tem que ter um plano e a sustentabilidade econômica financeira do serviço. E o que é a sustentabilidade econômica financeira do serviço? Em resumo, assegurar que o município, né, ou o parceiro privado, a concessionária, cobre do usuário do serviço, leia-se nós, que geramos resíduo, nós somos os geradores, arquemos com o custo desse serviço. Veja, da mesma forma que nós pagamos energia, gás, água e esgoto, internet, telefone. Veja, nós temos aqui o resíduo que é uma utility e ele tem que ser pago pelo usuário do serviço. Não poderíamos comprometer o orçamento municipal de saúde, educação, lazer, segurança pública com resíduo.
É obrigação do gerador arcar, né, com o que ele gera, o que é transportado e destinado de forma ambientalmente adequada. E é isso que é sustentabilidade econômica financeira. E aqui eu estou falando em cobrar taxa ou tarifa do resíduo. Então, aquele que usa o serviço pagar pelo uso do serviço que é prestado de coleta, transporte, tratamento, transbordo, destinação e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos. É fundamental para a gente elevar o patamar do Brasil em termos de gestão e gerenciamento de resíduos. Caso contrário, veja, 2021, mais uma vez, 2.500 municípios com lixão. Até quando nós vamos tolerar isso, né, enquanto sociedade? Tivemos agora a discussão em Glasgow, né, da COP26, tem que combater o metano, tem várias prioridades. Pô, e o Brasil convivendo com lixão ainda, 2.500 lixões. Então, esse ponto aqui é fundamental, na minha opinião, no âmbito das atribuições dos municípios. Lembrando, o novo marco de saneamento alterou o prazo, os municípios têm até 2024, no entanto, para ele ter direito a 2024, ele tem que ter o Plano Municipal de Gestão Integrada e assegurar a sustentabilidade econômica financeira do serviço, que significa cobrar recursos suficiente para cobrir os custos do serviço prestado. É lógico que aqui entra o princípio do poluidor-pagador, que nós que geramos o resíduo, nós geradores. Tem o princípio também do protetor-recebedor, que poderia aquele que menos gera, menos paga. Então, algumas ferramentas para induzir comportamento. Mas, na minha opinião, nós não mudaremos de patamar nesse tema se não avançarmos na cobrança, como ocorre em outros serviços tão essenciais quanto o resíduo. E, em termos conclusivos, queria aqui falar dos instrumentos fiscais e econômicos, medidas indutoras, que, lamentavelmente, o país tem pouquíssimos. O que significa? Medidas para induzir o investimento na melhoria dos produtos, para reduzir a geração de resíduo, investir no ecodesign, na economia circular, entre outras ações que potencializem, né, aumentem o ciclo de vida dos produtos, reduzam a geração de resíduos. Infelizmente, temos pouquíssimos estímulos fiscais no país. Você imaginar que o resíduo é tributado, há 2 anos eu acompanho um intercâmbio com a National Solid Waste Association, que é a entidade americana de resíduos, e 2 anos atrás, numa reunião, antes da pandemia, numa reunião com eles, lá em Washington, eu perguntei, veja, como é que funciona a tributação dos recicláveis? A pessoa olhou com uma cara assim e falou, o quê? Tributação de reciclável? Isso não existe. Não tem. Nós estimulamos o uso do reciclável. E pensar que aqui no Brasil o reciclável é tributado. Então, e nesse sentido, teve um projeto de lei aprovado agora, semana passada, foi encaminhado ontem para a sanção presidencial, um projeto de lei do deputado Carlos Gomes, do Rio Grande do Sul, que busca dar um tratamento, permite a dedução do imposto de renda de pessoa jurídica e pessoa física em investimentos em reciclagem, cooperativas, design, melhoria dos produtos, entre outros. Tá? É um projeto de lei que eu particularmente não acredito que será aprovado os fundos que estão previstos, mas eu acredito que essa questão da dedução do IR, até porque, veja, o que nós estamos fazendo? O IR que hoje é alocado na cultura também poderia ser, que é a Lei Rouanet, também poderia ser aportado para as questões ambientais, /resíduos, /sustentabilidade, /reciclagem. Então, estou aí entusiasmado com o desdobramento desse projeto. Foi aprovado no Senado e encaminhado ontem para a sanção do presidente da República. Mas, infelizmente, vou chamar, iniciativas esparsas, ainda em baixa escala. E um último exemplo que eu queria dividir, que é recente também, do Mato Grosso do Sul, que reduziu o ICMS da sucata de vidro, que não tinha vazão no estado, que saiu de 14% e foi para 1%. O Estado reduziu o ICMS exatamente para proporcionar o aproveitamento do caco de vidro. Por consequência, esse caco de vidro, o vidro, não é aterrado nos municípios e acaba tendo um direcionamento para o reaproveitamento nos fornos cimenteiros de vidro. Lembrando que o caco de vidro
compete com a areia. A areia, infinitamente barato. Então, eu tenho que viabilizar, tenho que dar um estímulo para essa cadeia funcionar. E, nesse caso, a cadeia funciona fundamentalmente com estímulos financeiros, tratamentos fiscais e etc. Então, aqui é o último slide. Queria aqui de novo agradecer, né, o convite, a oportunidade, agradecer a Tatiana e o Regis, quem admiro aí o trabalho que vem fazendo nessa área, agradecer de novo os professores aqui que estão coordenando e mediando esse encontro nesse sábado de manhã e registrar a satisfação de poder trocar um pouco de informação com vocês para a gente pensar junto. Aqui eu acho que o espírito, professor Paulo, é trazer medidas que possam estimular a melhoria da gestão. Estamos longe do, vou chamar do razoável, né? Acho que temos muito por fazer no país. São Paulo é uma ilha no Brasil. Você pensar que aqui hoje 97% é destinado, disposto de forma ambientalmente adequada, mas ainda carecemos muito de reciclagem, de investimento, estímulos, e, na minha opinião, isso passa por uma política fiscal mais impositiva, mais firme, porque é o seguinte, o empreendedor brasileiro ele é sagaz, entendeu? Se você dar um tratamento diferenciado, ele vai buscar, ele vai viabilizar essa cadeia. Hoje, por exemplo, nós temos dificuldade de viabilizar resina pós-consumo por causa dos investimentos. Porque a resina pós-consumo, ou seja, aquela que vem do resíduo, tem a mesma tributação da matéria-prima virgem. Tipo, não é coerente, eu não consigo estimular a cadeia dessa forma. Então, essas são algumas ponderações, vou ficar aqui, vou acompanhar com vocês, né, as próximas apresentações e vou ficar aqui para o debate também, reiterando os agradecimentos. Um bom dia aqui para a gente de trabalho. Muito bom. Excelente apresentação, né? Bastante esclarecedora. Tenho certeza que é muito útil aí, né, para os nossos alunos essas informações, tá? Então agora na sequência vamos então, né, chamar a consultora ambiental Tatiana Coroiva. Por gentileza, Tatiana, a palavra é sua. Gente, falar depois do professor Fabrício é um desafio, né? É desafiador, né? E eu queria agradecer o convite do professor Paulo, do professor Padula e da professora Maria Helena, de todo mundo da Escola de Engenharia. Professor Paulo, companheiro do GT, companheiro do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, que fazemos parte há tempo. Professor Paulo, que também está no GT do PGRS e fez esse convite muito carinhoso, então eu queria agradecer de verdade. Aí ele me pediu para falar um pouquinho de como esse cenário todo se desdobrou aqui no município de Piracicaba, né? Eu costumo dizer que ele começou com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tudo bem que o estado de São Paulo já tinha, né, uma política estadual de resíduos, mas ela ficou o valendo ficou mesmo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010, e que é ela que é o nosso arcabouço, né? Em Piracicaba, em 2011, foi criado o Plano de Saneamento Básico, onde colocava o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, começando aí a cumprir a política nacional. Em 2014, ele foi aprovada uma nova revisão do plano e ele continuou parte integrante do Plano de Saneamento Básico. 2015 e 2019, nós também foram instituídos novos membros, tivemos novos acompanhamentos para a execução do PMGs, né? 2020 foi publicada a Lei Complementar 412, de 1º de setembro de 2020 aqui em Piracicaba. E o que essa lei basicamente determina, né? Ela estabelece todos os critérios para a elaboração dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos por todos os geradores incluídos no artigo 20 da Política Nacional. Tatiana, o que é isso? É que tudo aquilo que o professor Fabrício falou, e aí eu puxo para a leitura da Lei Complementar 412, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Dentro desses geradores, os previstos, o professor Fabrício já falou, mas, assim, são todos aqueles que estão no artigo 13 da Política Nacional.
Todas essas legislações, gente, elas são públicas, elas estão nos sites da Alesp, elas estão no site da CEDEMA aqui em Piracicaba, ela está no site da CETESB, ela está no site do governo federal, tá? E quem são esses geradores previstos no artigo 13? Todos os que produzem resíduos oriundos do saneamento básico, tá? Todos os que têm resíduo industrial, resíduo de serviço de saúde, resíduo de mineração, resíduo de construção civil, agro-silvo-pastoril, importador e distribuidor, estabelecimentos comerciais de prestação de serviço e que gerem resíduos perigosos. Além disso, se você tem um volume excedente acima daquilo que o município caracteriza, né, por sua natureza, volume ou composição, tá? Você também tá obrigado a fazer o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Nessa Lei Complementar 412 de 2020, aqui em Piracicaba, ela coloca e deixa bem claro que o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que como o próprio professor Fabrício Soler falou, e depois o Regis vai falar, é um raio-x de como o resíduo caminha dentro da sua empresa e como ele é ambientalmente destinado de forma correta, tá? E isso é o grande desafio de quem é consultor, de quem está aí na lida, para apresentar para os órgãos ambientais todo esse caminho. Houve uma grande facilitação agora a respeito com a emissão dos MTRs, que são emitidos online, e você tem um certificado de destinação. Então, ele fica muito mais fácil a visualização, tá? E os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, eles seguem uma linha básica, né? Mas eles vão ser cobrados no município de Piracicaba para indústria, comércio, serviço e para todos aqueles que sejam considerados grandes geradores que estão lá no artigo 13 da Política Nacional, tá? Para emissão de alvará, habite-se, licenciamento, sistema de, o certificado de licenciamento integrado, isso vai estar atrelado. Para tudo isso, para a gente ter uma lei valendo, né, e ela tem que ser regulamentada por um decreto. Esse decreto o professor Paulo ajudou a escrever junto com a Celise, que está aqui acompanhando a gente, coordenou a gente lindamente, professora Adriana, que não pôde estar aqui, Ana do USP Recicla, o Paulo da FOP também, professor da FOP, gente muito disposta a ajudar a escrever esse decreto que foi finalizado, tá? E já está no jurídico da prefeitura para avaliação e depois possível sancionamento do prefeito e depois aí mandar para a Câmara dos Vereadores para aprovação. Esse decreto, ele não deixou de estar baseado em nenhum momento, ele ainda não está publicado, tá, gente? Ele acabou de ficar pronto, ele baseia, assim, 100% na política nacional e no novo marco regulatório do saneamento, tá? Principalmente porque a disposição do resíduo no novo marco legal do saneamento ficou muito evidente. Ele prevê todos os parâmetros e volumes. Ele vai ser, já que nós estávamos falando de plano de gerenciamento de resíduos sólidos, a gente está prevendo um sítio na internet para que esses planos sejam protocolados e avaliados pela Prefeitura Municipal e seus técnicos, e não esquecendo nunca que essa última revisão do PMGIS também foram incluídas todas as ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável colocado pela ONU. Não é um mundo mágico, não é um mundo perfeito, mas é um mundo factível e que a gente está tentando construir aqui em Piracicaba, né? Viramos uma região metropolitana, então isso, querendo ou não, nos dá mais responsabilidade. E sim, o gerador ele vai ser responsável e ele tem que ser responsável por todo o resíduo que ele gera. Era isso que eu tinha para falar para vocês, com a minha contribuição.
E com que a gente aqui, eu lá desde 2014, junto com a Celise, que está aqui presente, professor Paulo e muitas outras pessoas que eu não vi, se estão aqui ou não, mas que construíram isso, a professora Adriana Nolasco, que construíram toda essa documentação e acompanharam o tempo todo tudo isso. Eu só quero agradecer e ter agradecido a oportunidade de poder ter participado de tudo isso. Muito bom. Valeu, Tatiana. Obrigada. Então, agora na sequência, então, né, vamos passar a palavra aí para o nosso querido engenheiro Regis Coroiva. Por favor, Regis. Obrigado, professor Paulo, professor Padula, pelo convite. Obrigado pela oportunidade, né, de estar dividindo com todos vocês aí essas questões ambientais que são importantes, né? Agora eu vou dar uma ideia do que a gente precisa ter nesse plano de gerenciamento de resíduos sólidos, já que ele está previsto na política nacional e com a finalização do decreto vai se tornar obrigatório a apresentação aqui no município de Piracicaba, né, pelos geradores, seja ele indústria, comércio ou prestadores de serviço. Vou aqui apresentar o que consta na política nacional. Na política nacional, você tem aqui no artigo 21 quais são o conteúdo mínimo que está previsto para constar nesse plano. Então, a gente tem aqui um pequeno roteiro do que se espera no artigo 21 da política nacional, do que se espera que contenha o plano, né? Começando pela descrição do empreendimento ou atividade. Lógico, a gente tem que apresentar para quem vai apreciar o plano qual é a empresa, qual é o empreendimento, onde ela fica, localizar ela no município, né? E uma coisa importante que a gente tem visto e que precisa estar, sim, nessa descrição inicial, se você tem refeitório no lugar, se no caso de indústria ou de escolas, de lugares que tem fornecimento de refeição, quantas pessoas são servidas, se essa refeição é feita lá ou não, porque isso já vai dar uma diretriz, né, de que tipos de resíduos eu vou encontrar nesse local, né? Na sequência, tem o diagnóstico dos resíduos gerados administrados, ou seja, tem que se fazer um inventário in loco de tudo aquilo que é gerado no estabelecimento. Você tem que, a princípio, separar o empreendimento em áreas, e aí você indica, nesta área eu tenho geração desses resíduos, nessa área eu tenho a geração de outros resíduos, e você tendo isso estruturado, você consegue dar sequência na cadeia lógica do seu plano. Tem que se observar, conforme está aqui no item 3, as normas que estão vigentes no país. Você tem que seguir o que já está estabelecido no CISNAMA, na Vigilância Sanitária, na Secretaria de Agricultura e Abastecimento. E, no caso do município de Piracicaba, como já temos um plano municipal de gestão integrada de resíduos, seguir o que esse plano também indica. Então, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos do empreendimento, ele tem que refletir o empreendimento, mas tem que estar em acordo do que já está estabelecido em hierarquias federais, estaduais e municipais. Na sequência, você pode identificar soluções consorciadas ou compartilhadas, ou seja, um gerador, ele não necessariamente precisa ter todas as ações por conta própria. Ele pode pegar pares com geração de resíduos similares e fazer soluções consorciadas. Não precisa ser uma coisa
única e exclusiva do empreendimento. Se prevê, como vocês podem ver, inclusive na política, que se faça essas ações, porque isso você barateia custos, você viabiliza muitas coisas que uma empresa, um empreendimento ou uma atividade sozinha, às vezes não consegue dar conta, né, desses custos para você gerenciar tudo isso. Outra coisa importante que vai ter que constar nesse plano são as metas e procedimentos relacionados à minimização de geração de resíduos sólidos, ou seja, você tem que sempre, no seu plano e nas revisões do plano que você vai propor, buscar estabelecer metas. Então, para estabelecer metas, você tem que estar com aquele diagnóstico muito bem elaborado para você conhecer os seus resíduos e trazer metas factíveis para que sempre você melhore a sua gestão de resíduos, né? Outra coisa que prevê como conteúdo desse plano ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, como o professor Fabrício comentou, ainda não está muito regulamentado essa questão, mas torna-se cada dia mais importante você ver o produto não só apenas quando você entrega, você tem que observar o ciclo de vida dele inteiro, se ele pode ser reutilizado, como ele vai ser reutilizado, se ele vai ser reciclado, como ele vai ser reciclado, e cabe a quem está colocando esse produto no mercado ou serviço ter essa visão e colocar no seu plano quais são essas preocupações que você vai ter com esse produto ou serviço que você está prestando, quanto ao ciclo de vida dele e quanto aos resíduos a ele ligados, né? Outra questão que acaba sendo importante constar nesse plano também são as medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados ao resíduo. Uma vez feito o diagnóstico do resíduo, a gente tem que estabelecer quais são as destinações corretas que a gente vai propor para cada resíduo, priorizando, sim, a princípio, a minimização, a reciclagem, a recuperação, mas sabendo que, em alguns casos, a gente tem que dar a destinação correta, esgotada todas essas possibilidades de recuperação. Então, a gente tem que direcionar isso para um aterro, direcionar isso para uma blendagem, para geração de combustível derivado do resíduo. Então, a gente tem que ter isso ciente, que o resíduo que eu estou gerando na minha atividade, ela vai ter que ter, nesse plano também, visualizar quais são as tratativas que eu vou dar para esse resíduo depois que ele sair do meu estabelecimento. Esse resíduo, esse plano, ele não é uma coisa estática, então você tem que prever periodicidade de revisão. Aqui está uma sugestão de que ele seja pelo menos um prazo de vigência da sua licença de operação, mas cabe a cada caso ser regulamentado, né, qual é essa exigibilidade de revisão do plano, para que ele sempre esteja atualizado com a geração dos resíduos e para que sempre você atualize as suas metas e veja as suas metas, né? É importante você acompanhar suas metas para você ter um processo de melhoria contínua do seu processo. Então, a ideia do plano, muito mais do que ser uma obrigação de ser apresentado por os órgãos, é um instrumento para o gerador, né, para a empresa, para o prestador de serviço, quantificar e metrificar como é que está a sua geração de resíduo e quais são as perspectivas de melhoria contínua, né, dessa gestão, para que você sempre busque minimizar a geração e o impacto desse resíduo gerado. Basicamente, são todas essas necessidades, esses itens, que na lei está previsto o conteúdo mínimo do PGRS, só que é importante, quando a gente participa
como elaborador desse plano, né, a gente ter consciência de verificar quais são os itens mais sensíveis desse gerador de resíduo, para que a gente tenha detalhado no plano e quantificado nesse plano, né, como eu vou acondicionar, como eu vou movimentar esse resíduo e como eu vou destinar corretamente esse resíduo, né? Quanto ao plano, a estrutura, basicamente, ele é dessa forma. Outra coisa importante que se observa nesses planos é a questão das responsabilidades. É fundamental que a gente, quanto elaborador do plano, junto com a empresa ou com o prestador de serviço, indique quais são as responsabilidades de cada agente dentro da empresa ou do prestador, definir no plano de forma clara a responsabilidade de cada agente, para que nas revisões se vá acompanhando o que cada agente fez e estabeleça, né, essas metas de melhoria contínua. Então, outro ponto que não acaba não ficando muito explícito nessa lista, né, de conteúdo mínimo apresentado na lei é essa questão, mas que acaba sendo muito importante para que você, nas próximas revisões de um plano, tenha sempre essa estrutura, né, de prever como minimizar e como melhorar essa sua gestão apresentada no plano. Basicamente, a questão do PGRS, esse conteúdo esse. Cada caso é um caso, então não vamos cair em armadilhas de modelos prontos, que isso não é algo recomendável e viável, né? Porque você vê que é bem genérico esse conteúdo, mas ao mesmo tempo tem que se ter o trabalho de visualizar no empreendimento quais são os pontos chaves para que essa gestão ocorra de forma correta e com essa visualização de sempre estar melhorando. Então, em relação ao plano, basicamente são todas esse conteúdo, né, que a gente tem que apresentar, e em cada caso a gente tem que prestar atenção nos itens mais importantes que devem constar, e como o professor Fabrício falou, tomar muito cuidado com o que você está sendo contratado em relação ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Normalmente você é figura que elabora o plano, mas em alguns casos o contratante pode pedir que você seja responsável pela implantação e pela operacionalização, que são coisas distintas e responsabilidades distintas. Então, tomar muito cuidado até que ponto a sua responsabilidade como engenheiro que está elaborando esse plano chega. Em geral, você vai ser o responsável pelas informações, a não ser que você seja interno do empreendimento, aí você vai ser o responsável pela implantação e pela operacionalização. Então fica essa dica de você prestar atenção nas suas responsabilidades em relação ao plano. Ok. Valeu, Regis. Obrigado. Vamos passar agora a palavra para o professor Padula aí, né? Para ver aí, alguns questionamentos, né? Considerações. Por gentileza, professor Padula, suma aí. Tá bom, pessoal. Primeiro, parabéns aos três. Fabrício, prazer em conhecê-lo. Eu, como sou paulistano, que fico em Americana, aí eu fiquei em crise no sobrenome agora. Soler ou Soler, mas tudo bem.
Só tenho certeza que às 5 horas a gente estaria sofrendo juntos. Então, vamos lá. Pessoal, acho que esse assunto, inclusive, assim, observando, inclusive, eu também sou consultor, né? Então eu também tenho meus clientes que sofrem com essa questão de resíduos, e eles estão percebendo aos poucos, e aí vem para a gente em cima vem na correria e no desespero, que as pontas do sistema, apesar de ter muitas tarefas pela frente, e da gente passar a enxergar a questão do resíduo como oportunidade, não só de trabalho, mas como também em questões econômicas, tem um caminho a ser feito técnico, mas as pontas começam a serem amarradas e elas começam a gerar algumas situações incômodas para os empresários, né, e principalmente e para os municípios. Fundamentalmente já para os resíduos mais significativos, né, que já estão com um sistema já mais avançado, assim, por exemplo, a questão do óleo lubrificante, né, que até a questão do licenciamento e tudo que foi feito em torno dos postos revendedores de combustível, isso gerou uma cadeia de informações e que as coisas estão, de certa forma, amarrando e mostrando, de certa forma, o que vem pela frente. Então, por exemplo, eu tive um caso de um cliente que estamos acompanhando, que ele apresentava uma informação no sistema e outra informação no Cadastro Nacional. E uma hora as duas coisas se encontraram e elas não se conversaram, e aí ficou aquela dúvida. Você desviou ou não desviou o resíduo? E foi tratado como um resíduo perigoso, associado à lei de crimes ambientais, como praticamente colocar na frente de um delegado como se ele tivesse desviado um produto desses controlados minuciosamente, né, pelo Exército e tal. Foi um pânico no primeiro momento. Eu só apresento esse caso para poder provocar um pouco essa situação de que o sistema está evoluindo. O MTR, que é o Sistema de Movimentação de Transporte Rodoviário, quer dizer, não só disciplina esses resíduos na estrada, mas também indicam para onde ele foi, e ele começa a dar algumas informações ao sistema. E essas coisas precisam estar... Quem vai fazer o plano, desde o que realmente vai tomar cuidado com da cozinha do empreendimento, a área de embalagens perigosas que ele acabou tendo que utilizar e descartar, ele tem que saber que isso, hoje, ele tende a ser amarrado no futuro. E podem gerar consequências não muito agradáveis, né? Respostas não muito difíceis de serem dadas. E nesse sentido, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre isso, esse avanço, né? E principalmente essas questões da qualidade da informação, né? Como a gente tem que alertar os nossos clientes, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas do comércio e da indústria, e os municípios, e os cuidados que tem que tomar em relação a isso, né? Para que as coisas, além de evoluírem, não gerem passivos, né? Passivos tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista jurídico, né? Que acho que também, né, Fabrício, a gente está aqui às vezes para resolver as crises, mas as crises, vamos deixar as crises para as crises, né? Não vamos tentar trabalhar na prevenção, né? E acho que esse é o sentido dessa roda de conversa. Aproveitar que nós estamos conversando com vários professores, tem vários alunos aqui que vão estar no mercado trabalhando com as indústrias, estão já, né, trabalhando nas indústrias internamente, como também podem estar prestando serviço para várias outras empresas, e enxergue isso como um sistema em gestação. Já tem resultados concretos, sim. E, nesse sentido, eu provoco vocês um pouquinho para falar um pouco mais sobre isso, principalmente o professor Fabrício, Tatiana, a Regis também, que tem muita experiência no dia a dia, tá bom? E, a princípio, assim, depois tem algumas questõezinhas que eu gostaria que as pessoas colocassem mais questões aqui no chat, e provocar, explorar mais esses bons palestrantes que nós temos aqui hoje. Eu vou compartilhar, professor Padula, vou pegar só esse embalo aqui, só para fazer uma nota. Primeiro, com relação à qualidade da informação. Queria lembrar que o decreto que trata de infrações ambientais hoje no Brasil prevê o seguinte: prestar informação falsa
omissa, parcial, importa em penalidade de multa até R$100 mil. Então, primeiro passa, acho que é o ponto que você muito bem atentou, que é a qualidade da informação. Ainda mais, veja, historicamente, a gente sempre reclamou do setor de resíduos que não tinha dado, né? Não havia consolidação do dado. O MTR é uma iniciativa que busca integrar todas as informações, né, numa única plataforma, olhando o resíduo da indústria, resíduo de prestador de serviços, os resíduos dos quais os geradores estão sujeitos ao PGRS. E aí eu queria pegar duas falas, tanto do Regis como da Tatiana, para tentar o seguinte, que já é uma realidade, veja, já está acontecendo, acho que a Tatiana colocou isso muito bem. O grande gerador, a partir do momento que eu tenho uma linha de corte de 150 litros, 2 sacos, 3 sacos, é o gerador o responsável por contratar coleta, transporte e destinação. Então, o município não pode mais coletar esse resíduo, porque o município vai cuidar do doméstico, do nosso, do domiciliar. O que aconteceu em Guarulhos, aqui dividindo o caso concreto? O município fez a coleta de resíduo de estabelecimento comercial durante 2, 3 anos e depois entrou com uma ação de cobrança contra supermercados no município, porque a prefeitura havia feito a coleta, transporte e destinação. No entanto, enquanto grande gerador, por consequência responsável por seu resíduo, ele não contratou uma empresa para coleta, transporte e destinação. Então, veja só, essa já é uma realidade no Brasil. O município entrando com ação de cobrança para buscar o ressarcimento dos custos. Eu acho que isso confirma a importância da regulação que vocês estão discutindo, a regulação do grande gerador, a regulação do PGRS. E veja, nós estamos aqui buscando uma melhor qualidade do orçamento público, para que ele seja dedicado, de fato, ao serviço público, que é o indivisível, que é o que não tem caracterização, que é o atendimento à sociedade, e deixando, por consequência, a conta daquele que gera, né, para o próprio gerador. Então, acho que vai em linha do que o senhor colocou de informação, a questão do grande gerador, o PGRS, eu acho que são temas aí correlatos. Bom, o que eu queria falar, na verdade, é que justamente, né, os decretos que regulamentam os planos municipais de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, eles vieram justamente para dar essa linha de corte e falar, olha, você é grande gerador e ele tem que, com o novo marco regulatório do saneamento, ele obrigatoriamente ele tem que ser sustentável. Então, ele tem que prestar atenção nos munícipes também, né, e não só fazer esse tipo de coleta. E aqui no nosso plano, no decreto, enfim, ele deixa muito claro que é de responsabilidade do gerador, seguindo o que a política nacional preconiza efetivamente. Quer dizer, é um desafio? É um desafio. Mas com essa questão dos MTRs, e isso está tudo muito integrado, e você tendo um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, você tem um raio-x daquilo. E na hora que você vê no quanto você descarta como resíduo, você começa a prestar atenção e ver que aquilo poderia ter um novo caminho. Por isso, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos é feito por uma equipe, ele não é feito por uma única pessoa sozinha, ele tem vários colaboradores, ele tem que preconizar muito a questão da educação ambiental, porque eu sempre digo que a gente educa o CPF para educar o CNPJ, sem isso não tem chance, né? E trabalhar todas essas questões de forma bem integradinha, para que a gente não tenha surpresas, né? Eu acho que é bem isso mesmo, não existam surpresas. Essa questão da informação, levantar que questão do problema da informação ainda é recorrente, né? A gente sabe que tem uma lista brasileira de resíduos que os MTRs, no caso, eles têm que indicar o resíduo para que também se tenha base de conhecimento para se saber o quanto de cada tipo de resíduo é movimentado. E a gente vê ainda casos práticos em grandes multinacionais de que o resíduo, por falta de compreensão da informação, é colocado de forma equivocada. Por exemplo, toda a nossa região aqui, um dos grandes fortes é o tratamento de metal,
o setor metal mecânico, e o mais indicado para você pegar esse tipo de sucata de metal e indicar ele como resíduo é o da família 12 da lista brasileira de resíduos, que trata do resíduo de metal proveniente do tratamento mecânico e superficial do metal. E aí a gente depara com vários casos que a pessoa simplesmente dá uma busca na lista por sucata, por exemplo, e quando você vai observar a informação que foi prestada, ela não foi prestada a informação de que você movimentou um resíduo do setor metal mecânico, um resíduo de cavaco, um resíduo de torno, um resíduo de CNC. Você vai ver, está sendo indicado que é um resíduo de desmanche de veículo. Pura e simplesmente porque não se teve o trabalho, né, de observar que existe uma lista brasileira e uma lógica nesta lista brasileira, né? Então a gente tem se deparado na prática isso também, que existe um sistema para você dar a informação, mas ainda é confuso para o entendimento dessa lista, né? Não se faz uma leitura profunda para entender que essa lista é por origem do resíduo, né? E não é simplesmente você buscar sucata na lista e apresentar isso como o resíduo, né? Porque, como o professor Fabrício falou, você pode, no futuro, inclusive, incorrer em multa, né? Por uma informação equivocada. Você dizer que o resíduo da sua empresa do metal mecânico é um desmanche de veículo, acaba trazendo confusão até para o sistema e não fazendo que esse sistema efetivamente reflita, né, a realidade dessa movimentação de resíduos. Pessoal, nós temos aqui agora, temos muita. O pessoal está participando no chat aí, e acho que seria importante. A senhora Marilena até está sugerindo para que as pessoas abram suas câmeras e se coloquem, né? Mas, a princípio, eu já poderia ler algumas, né? O professor Paulo pediu a Tatiana e o Resto para dar exemplos de ações necessárias, né, junto aos órgãos públicos. Então, e para a cervejaria, né, professor Padula, quer dizer, o que todos nós, assim, aqui, daqui a pouco, né, sábado à tarde, já terminamos alguns compromissos, tal, e a indústria da cerveja, ela é uma indústria que na época da pandemia cresceu, e cresceu muito, né? Em Piracicaba, especificamente. E em Piracicaba, em especial, com as cervejarias artesanais, então, foi uma coisa de pipocar tudo e foi uma coisa muito louca. As ações necessárias. Eu falo que toda cidade que tem professor universitário tem cervejaria artesanal. Eu já cheguei a essa conclusão. Mas, assim, falando assim de uma cervejaria, tá? Seja ela artesanal ou não. A primeira coisa que eu recomendo é ir até a prefeitura, ver se o local aonde você pretende se instalar, você efetivamente pode se instalar. A gente começa com esse exercício ao solicitar a certidão de uso e ocupação do solo, onde o município é supremo na decisão daquilo que pode ou não funcionar naquele local, tá? Aí começa por aí. Aí é solicitar a questão do licenciamento ambiental. Quando a gente vai ver a questão da água, do fornecimento, se você tem fornecimento por rede pública, se você tem que fazer captação subterrânea ou captação superficial, prever tratamento para potabilidade, quer dizer, é uma série de ações na hora de você começar a fabricar cerveja. Na questão do resíduo, se você tem tratamento de água, você tem um resíduo do tratamento de água. Você tem um tratamento de efluente oriundo da lavagem dos tanques. Então, se você não tem rede pública para descarte e ele não está enquadrado, uma estação de tratamento de efluentes e, consequentemente, os resíduos. Fora as embalagens, onde a gente é responsável pela logística reversa. Então, esse é só um pontinho, tá? Fora outras inúmeras obrigações e que elas vão acontecendo aí no decorrer do tempo, tá? Aí eu passo para o Regis.
a gente acaba não se dando conta, mas a quantidade de resíduos envolvidos, que você vai minuciando, você vai vendo que todo o processo acaba gerando, né, o resíduo. Você vai ter todos os resíduos aí do seu processo industrial, você tem que ter todo um planejamento de como você vai armazenar esses resíduos, quem você vai contratar para destinar esses resíduos, identificar se esses resíduos são perigosos ou não perigosos, né? Planejar as pessoas que vão ser responsáveis por dar a informação, que no caso é o MTR, que tem que ser preenchido. Então, a questão do resíduo, né, ela acaba envolvendo todos os aspectos do negócio, tanto em relação ao que você vai receber, separar e como você vai destinar depois, né? A gente acaba tendo que ter um olhar profundo, né, em cada setor para conseguir diagnosticar em cada fase como a gente vai dar o tratamento desse resíduo. Padula, só um segundinho. Solicitar aí as pessoas que estão aí formulando as perguntas, se puder, abre aí a câmera e o microfone, né? Se coloquem isso. Mas vamos lá. Tem mais algumas questões importantes aqui, né? Mas fiquem abertos aí para poder participar, pelo amor de Deus. Vamos juntos. Nós somos uma roda de conversa, mais informal. Eu acho que essa questão da taxa ou da tarifa, né, professor Fabrício, é o grande preocupação de todo mundo, né? Como é que vai fazer, como é que vai taxar? Isso é uma tentativa que se vem tentando fazer há décadas, e toda vez que volta esse assunto, as pessoas envolvidas nessa questão são quase mandadas para a fogueira novamente, né? Não, infelizmente, aí, Regis, eu vou fazer uma observação, porque acho que tem algumas perguntas que falam com esse tema, né? Taxa ou tarifa? Tá, e você tem a questão da titularidade de quem cobra e você tem a questão da metodologia da cobrança. São os dois pontos fundamentais. A questão da legitimidade para cobrar. Se é o município a taxa, se é o concessionário privado é a tarifa. Hoje existe uma predileção, uma preferência pela tarifa para blindagem dos gestores públicos. Porque, infelizmente, nós não temos hoje no país, né, um bom ambiente de construção nesse tema, porque quando se trata desse assunto, o dia seguinte você tem, estão querendo impor uma nova cobrança, um novo imposto, mas na verdade é o seguinte, infelizmente, veja, tem dados, eu não estou com eles aqui, mas aproximadamente 1/3 dos municípios brasileiros cobram. Desse 1/3 que cobra, 1.800 municípios mais ou menos, menos de 200 tem a sustentabilidade econômica financeira assegurada. Ou seja, de 5.570 municípios, 1.800 aproximadamente cobram conforme o SNIS, e dos 1.800, 200 arrecadam valor suficiente para fazer frente à despesa. Ou seja, quem está pagando? Nós mesmos. Sociedade, porque, veja, esse dinheiro vai sair da segurança pública, da cultura, lazer, outras prioridades. Então, veja, o caixa é um só, o orçamento é um só. Então, por isso que eu defendo a cobrança. Eu concordo que a taxa expõe mais o gestor público. Eu acho que já a taxa, inclusive a Marta, né, estava para além do seu tempo quando constituiu a taxa do lixo aqui. Infelizmente, pagou um preço caro político por isso. Né, ficou marcada por ser a martaxa, mas veja, ela fez exatamente o que deve ser feito, o que já deveria ter, o Brasil está fazendo há muito tempo, porque muitos usam exemplos europeus como exemplos de gestão, mas esquecem que lá todo mundo paga, cobra-se, não tem serviço de graça. Não é bonito porque, veja, o poder público faz. Não, o usuário do sistema paga. Então, aqui, na minha opinião, taxa e tarifa, então, de novo, taxa, município, tarifa, o privado, e aí você tem a metodologia da cobrança. E, sem dúvida alguma, é um gargalo, sim, não só a modelagem jurídica para a cobrança, mas a discussão que permeia o tema, entendeu? Infelizmente, é um tema fácil de colar.
colar no sentido ruim da coisa, né? No sentido de, vai cobrar, o prefeito não sei o quê, o vereador que propôs aquilo outro, tal. Infelizmente, você não tem um interesse público, lamentavelmente, não é o prevalente nessa discussão, na minha opinião, acompanhando as várias discussões no Brasil sobre o tema. Inclusive, eu participei diretamente do novo marco do saneamento para a construção desse tema. Então, eu falo com tranquilidade sobre a matéria. Existe um movimento de colocar a conta do resíduo na tarifa de água e esgoto, que é algo já mais maduro. Por outro lado, é o seguinte, quem cobra água e esgoto também não sei se quer cobrar resíduo, porque é o seguinte, vai ter um valor adicional que até então não era cobrado e pode dar um default na conta dele, né? Um aumento da inadimplência na conta dele, de água e esgoto, que até então hoje você tem um equilíbrio aproximado. Então, acho que esse é um ponto difícil de ser administrado. Então, na minha opinião, deve cobrar taxa ou tarifa. Taxa pode ser o modelo, tarifa também. Mas lembra, tem que cobrar o divisível. Tem que cobrar o coleta, transporte, transbordo e destinação. Limpeza urbana está fora. O indivisível não pode cobrar na taxa ou na tarifa. E, por fim, a questão de cooperativas, eu não queria deixar de abordar. Aprendi a respeitar e muito o trabalho das cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Quando se fala em ESG no país, especialmente na área de resíduos, não dá para falar do S sem falar cooperativa e associação de catadores e catadores de materiais. Não dá. Se vier com qualquer coisa, na minha opinião, tá? Porque, veja, infelizmente, população menos favorecida, nunca teve oportunidade. Infelizmente, alguns não querem nem estar vinculados a entidades, querem ser catadores autônomos para não ter que ter EPI, para não cumprir horário. É uma realidade, mas respeito e muito. E Fabrício, como é que faz para alçá-los a melhor qualidade de vida? Aí são programas de logística reversa e o trabalho do município. São duas frentes, entendeu? Então, não é só do município. O setor privado hoje, para fins de implementação da logística reversa, trabalha diretamente com apoio a cooperativas. Eu participo de programas em que os cooperadas ganhavam 600, 700 reais por mês, passaram a ganhar 1.200, 1.300, 1.500, com dignidade, usando EPI, chegando no horário, com uniforme, com bebedouro para beber água, com lugar para comer a sua refeição. Então, assim, gente, é outro nível e, de fato, o que nós temos aqui, e aí está aqui a Celis colocando, o que nós temos é subir o nível. Então, é melhorar a estruturação das cooperativas para que elas possam, de fato, fazer uma parte da coleta seletiva. Não defendo também, veja, a transferência do serviço de limpeza e manejo para as cooperativas. Não, tem as suas limitações, tem as suas restrições, tem as dificuldades operacionais que os modelos já apresentaram, mas, eventualmente, um bairro, uma determinada região, prestar o serviço do grande gerador. Nós estamos falando de regular o grande gerador. Por que eu vou deixar só na mão da iniciativa privada? Põe as cooperativas. Você pode prestar serviço, desde que tenha alvará, licença, AVCB, use MTR, como a própria Celis colocou aqui. Então, só algumas considerações aí para ajudar com o debate. E assim, só falando, porque eu também sou uma apaixonada pelas cooperativas, né? E aqui a gente tem a cooperativa do Reciclador Solidário e elas estão fazendo um trabalho muito bonitinho, estão cadastradas no Cadastro Técnico Federal, elas recebem os MTRs, elas dão baixa nos MTRs, elas dão certificados de destinação final e elas estão fazendo o que é preconizado mesmo pela política nacional e pelo novo marco regulatório do saneamento, que é justamente fomentar essa questão da reciclagem. Isso é muito importante mesmo. E eu vi uma pergunta do professor Paulo, da lista brasileira de resíduos, ela está no site do IBAMA, tá? Ela está liberada e ela tem a forma com que você tem que entender o resíduo. Qualquer dúvida, a gente deixa os nossos contatos aqui. É só vocês entrarem em contato, a gente tenta sanar essas dúvidas aí. Acho que tem coisa mais legal para a gente falar aqui. Eu acho que a vereadora Silvia Morales gostaria de fazer uso aí da palavra. Silvia? Oi, gente. Então, eu estou escrevendo também, não precisava nem fazer uso, mas não sei se puder, beleza. Senão eu escrevo, não sei se eu estou invadindo aí.
Na verdade, eu queria agradecer aqui a participação, dizer que não sou uma especialista no assuntos resíduos, mas tenho acompanhado bastante desde a gestão passada, onde eu estava assessora da vereadora Nancy. Bom, eu sou filha aí da Escola de Engenharia também, me formei em 91 e a minha especialização é urbanismo, né? Meu mestrado é em urbanismo. Então, não tem como não passar pelos resíduos, embora não mergulhe assim totalmente. E agora estamos na Câmara, lá, através do mandato coletivo, pelo PV, então não tem como não estar nessa pauta, né? Tenho acompanhado aí o trabalho do grupo do PMGIS, não conhecia a Tatiana pessoalmente, mas Celise, Ana Meira, todos aí, a professora Adriana Nolasco, sempre estou chamando para os debates lá na Câmara para aprender um pouco mais, né? Queria aqui também agradecer super a professora Maria Helena, que sempre está com a gente também, né, nos fóruns de arborização, nos demais fóruns, professor Paulinho. Nós fizemos, inclusive, um fórum esse ano, em setembro, acho que aí colocar, alguns não sabem, mas foi um fórum que nós trouxemos o Daniel Manzi e trouxemos a Débora da Ares PCJ, porque estava em vias de vir a cobrança da taxa ou tarifa. Taxa, na verdade, né? Porque como foi o Poder Executivo que encaminhou, o PL foi taxa. Então, foi bem esclarecedor o fórum que Daniel e que é professora aí também, né? E a Débora trouxeram, fizemos um debate e esclareceu bastante. Foi quando alguns vereadores ficaram em dúvida da votação dessa questão da sustentabilidade econômica, financeira, ambiental, aí da taxa ou tarifa, e eu fui uma delas, estudei bastante o projeto de lei e, no fim, optei por não, né? Naquele modelo, naquele momento, do jeito que veio, da metodologia que veio. Gostei muito agora da fala do professor Fabrício, quando coloca, né, qual que é a melhor metodologia. Então, acho que a gente tem que discutir um pouquinho mais, né? Coloca na tarifa, na cobrança junto com a cobrança da água, vamos fazer uma metodologia né, que tem uma cobrança justa, né, onde quem gasta mais água paga mais resíduo, ou quem faz uma reciclagem tem um desconto. Então, não tinha essa metodologia, foi um projeto de lei, a Celise está aí, não sei se tem mais alguém da prefeitura, mas, assim, falando bem claramente, não tinha uma metodologia muito clara e definida. Inclusive, agora eu estou de novo estudando essa questão, eu vou na área semana que vem, eu fui no Ministério Público semana passada, junto com mais 2 vereadores, porque isso vai voltar à discussão, né? Sustentabilidade econômica, financeira, ambiental dos resíduos. Mas o que é isso, né? Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada mesmo, professor Paulo, Maria Helena, de ter me chamado, né, sábado de manhã. Às vezes eu reluto um pouquinho e falo, nossa, a semana é puxada, ficamos na sessão na quinta-feira até meia-noite, foi até meia-noite mesmo. Tem hora que você fala, meu Deus, eu também dou aula, dei aula ontem à noite, dou aula na FATEP, então, assim, a gente fica envolvida. Às vezes fica até meio cansada de estar participando, mas foi muito produtivo, vocês são muito sabidos, adorei conhecê-lo, professor Fabrício, professor Regis e professora Tatiana, os consultores aí, os demais eu já conhecia, né? O Padula também já esteve com a gente lá na Escola da Câmara. E, professor Paulo, de novo, continuar esse debate na Escola do Legislativo e me comprometo a chamar demais vereadores para ouvir, para a gente ver o que é certo, o que é errado, o que é melhor, né? Não tem o certo e errado ainda, tal, mas o que tem sido feito em outros municípios, para que a gente, eu falo que às vezes uma canetada impacta também na questão da cidade como um todo. Quando o Fabrício coloca aí, indo para os finais, aí estou falando muito, quando o Fabrício coloca aí a questão dos ecoparques aí, dos aterros aí, né, aterro da questão que a gente tem aqui, o CTR lá, o Centro de Tratamento de Resíduos, também não está tão bacana assim, estamos com vários problemas, o Ministério Público está em cima, o contrato pode até ser rescindido, a PPP, então é um outro problema sério que podemos enfrentar aqui em Piracicaba, já estamos enfrentando, né?
E também estou com um grupo, incentivando aí um grupo de produtores na utilização do material de poda, né? Porque esse material de poda é rico para a agricultura. Então, tá, como é que a gente pode fazer um projeto bacana para que esse material de poda não vá para o aterro e que seja utilizado? Então, encaminhamos para a CEDEMA, encaminhamos para a SEMA, lá para a Nancy também, junto com a Exalc, esse projeto, para que, quem sabe, consigamos acertar um pouco essa questão também da utilização das podas, aí, das varrições, da arborização aí. Então é isso, brigadão, gente. Vou ter que sair também daqui a pouquinho. É aniversário da minha netinha hoje em São Pedro, vou dar uma corrida lá. Mas muito obrigada, quero estar mais com vocês e chamar vocês para o debate lá dentro da casa, tá bom? Silvia, só não queria perder a oportunidade, já que você está aqui, deixar que você deu essa abertura, deixa uma dica. Essa é uma lei de Belo Horizonte, que foi aprovada no começo do ano. O que essa lei faz? O munícipe, que tem débito com o município, mas se ele investe, por exemplo, em energia solar ou outras medidas como reciclagem, ele pode usar isso como um crédito para abater a dívida fiscal. Então, estimula, você vê, é exatamente isso aqui que eu mandei, institui o programa de certificação do crédito verde. Então, estimula medidas voltadas para a sustentabilidade do âmbito local, e a contrapartida não é pagar menos IPTU, não, é para buscar eliminar o passivo, que às vezes é difícil receber, IPTU antigo, que está inscrito em dívida e tal. Aqui fica só uma dica que eu achei muito bacana, estou dividindo porque eu gostei muito da iniciativa lá de BH, e eu acho que coisa boa tem que compartilhar. Muito obrigada, super bem aceita. Já estou puxando aqui para estudar a partir de segunda-feira aí, e é uma das nossas bandeiras aí, até o IPTU verde, enfim, outro debate a gente faz aí depois sobre IPTU verde e outras coisas mais aí, tá bom? Obrigadão, gente, adorei. Parece que o Luiz Fernando, o professor Padula, o Luiz Fernando levantou a mão para fazer um questionamento. Não, tá, Luiz Fernando. Bom dia a todos. Quero parabenizar a EP, a FUNEP, a vocês, palestrantes, Fabrício, doutor Fabrício, professor Fabrício, seja lá o nome que eu vou dar a esse mestre, que só a palavra facilidade de falar e ensinar é muito, muito bom escutar. Também a você, Tati, pela sua sapiência no assunto, e a você também, Regis, e também agradecer muito o convite ao professor Paulo, ao professor Roberto e à professora Maria Helena, e o bom que o Condema tem pessoas assim para nos apoiar. Então, e falando em questão de evolução, crescimento da sociedade e uma região que virou metropolitana, o consumo vai aumentar e, consequentemente, a geração aumenta na mesma proporção. E a tecnologia vem junto. No momento de pandemia, nós ficamos muito acostumados a consumir eletroeletrônicos. Como é que está a situação do município para descarte desse resíduo e como é também que está a situação de uma estruturação, já que graças a Deus, é a tendência que se acabe os lixões, mas aí estão aparecendo os ecopontos. O que a sociedade tem de informação, o que deve ou não deve ser descartado nos ecopontos e quais as ações para os lixos eletrônicos? Eu sei que existe já uma ação que já deve ter informação o que deve e o que não deve descartar nos ecopontos. Mas qual seria o melhor modelo de um ecoponto para o nosso município? Fica aí a pergunta, porque é uma demanda muito grande lá no Condema, eu queria compartilhar com vocês. Obrigado e parabéns mais uma vez à EP, à FUNEP e todos vocês. Muito obrigado pelas informações. Olha, eu vou ficar sabendo mais hoje do que eu entrei. Continue assim como a Silvinha falou, por favor, continue com o tema que a gente vai aprendendo cada vez mais. Parabéns a todos. Eu vou deixar só uma dica aqui sobre o formato do ponto de recebimento. Eu não tenho o conhecimento, mas queria deixar o seguinte.
Hoje, pela regulamentação, nós temos duas entidades gestoras, que são duas associações sem fins econômicos de âmbito nacional, que chamamos de entidades gestoras, que estão implementando a logística reversa de eletroeletrônicos no país. Uma chama ABRE, Associação Brasileira de Reciclagem de Equipamento Eletroeletrônico, e a outra chama Green Electron. Essas duas entidades são formadas por fabricantes e importadores de eletroeletrônicos. Então, eles têm o decreto 10.240, que é o decreto nacional que trata da logística reversa, tem um cronograma de implementação no sistema, nesse decreto, e está sendo implementado em municípios, consórcios aqui, inclusive na região de São Paulo, e fica aí o convite para vocês depois darem uma olhada sobre a estruturação nessas duas entidades, que hoje é quem está implementando em território nacional o sistema de logística reversa, que até 2025 tem que cobrir todas as cidades com mais de 80 mil habitantes, cidades brasileiras, tá? Um ponto de recebimento. Isso, e o mais importante que a gente tem que deixar claro aqui, eu acho, professor Fabrício, é justamente a diferença do CNPJ para o CPF, quem tem direito a utilizar os ecopontos e quem não tem direito a utilizar os ecopontos, né? Porque isso sempre também fica uma coisa bem confusa para todo mundo. Ecoponto é para munícipe, não podemos esquecer isso. Para CNPJ, você é responsável pelo descarte correto dos seus resíduos, sejam eles perigosos ou não, tá? Isso tem que ficar muito claro mesmo. O ecoponto é para o munícipe, por favor, tá? É para o CPF, senão a coisa começa a ficar muito complexa. Quanto à questão dos eletrônicos, é a mesma coisa. Essas ações consorciadas, elas vieram para ficar. Esses dois exemplos que o professor Fabrício falou são os melhores exemplos, efetivamente, e eles são compostos de várias categorias, desde fabricante, importador e comerciante, e você cria os pontos, né, de entrega voluntária e os locais de entrega voluntária. O importante é esse destaque, né? Que o ecoponto são para as pequenas quantidades de resíduo, né? É uma ação para você não colocar tudo no saco de lixo e ser recolhido, né? Algumas coisas os munícipes podem levar nesses pontos, né? Que são chamados ecopontos, para a destinação correta, mas um comércio, um restaurante, uma empresa não pode ser usuário desse sistema, né? Esses agentes têm as suas responsabilidades, né, em relação aos resíduos que gera. E o que muitas vezes a gente acaba vendo é isso, né? Aquilo fica aterrado de coisas, né? Porque você vê que o volume, muitas vezes, que acaba aparecendo não é compatível com o munícipe. Então, ações de educação ambiental são fundamentais e ações de comunicação também, né? De comunicar à população, de comunicar para que serve, né, o ecoponto, né, e o que a gente tem que destinar nesse ecoponto. A Marilena está pedindo a sua palavra. Por favor, Marilena. Olá a todos. Estão me ouvindo bem? Eu estou hoje improvisando aqui nesse espaço, portanto, estou sem conseguir mexer em quase nada aqui. Estou improvisando na biblioteca, porque estamos tendo um evento, né, de confraternização de uma turma de 40 anos aí dos engenheiros civis. Então, a gente preparou aqui um encontro muito carinhoso para eles, e a gente tem que fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, e para não perder a oportunidade dessa palestra, a gente está aqui de improviso. Então, peço desculpa pela iluminação, pela falta de estar interagindo com vocês de uma forma mais eficiente aí.
Mas a questão que eu queria trazer para essa roda de conversa é, primeiro, um agradecimento, né, pelo nível da discussão. Esse tema é extremamente importante nesse momento. Fiquei extremamente encantada com o que foi apresentado por todos, da nossa qualidade da estrutura da nossa política, do nosso cronograma consciente, de construção de tudo que nós temos hoje, né, para nortear nossas ações no sentido de resíduo. Então, é muito consistente, sim, política nacional, estadual, a nossa política municipal, fomos pioneiras nisso, com participação de vários dos senhores aqui. Isso é importante e é um grande feito. Mas, mesmo assim, a gente sabe que temos muito a conquistar, porque ainda tropeçamos em resíduos, temos resíduos no nosso querido Rio, temos resíduo por toda parte, um descontrole disso, que dá a entender que não é por falta de legislação, né? Então, a gente tem que avançar aí nessa questão do controle, do monitoramento, e melhorar essa finalização, essa logística de aplicação de todos dessas políticas públicas que temos aí, de certa forma, para nos dar esse respaldo. E, nesse sentido, eu queria trazer para a roda de conversa algo que, para mim, é um fator novo, né, que essa pandemia nos trouxe, a questão da classificação de um resíduo domiciliar contaminado, que passaria a ser um resíduo extremamente perigoso. Então, nesse momento, a gente vive, acho que o mundo inteiro tentando reorganizar, que nós temos claramente, né, as orientações para destino de resíduos de serviços de saúde, o que não é o caso, que agora a gente ampliou, né, a questão de resíduos perigosos com potencial contaminante. Isso é sério e, pelo jeito, a gente vai viver isso ainda num futuro próximo, com talvez outros agentes infectantes, e nós temos que talvez começar a pensar, junto com o mundo inteiro, né, como tratar esse assunto, né? A exemplo da Europa, foi solicitado que a população segregasse aí o seu material de higiene pessoal num saquinho plástico. Diz que foi um desastre, porque o europeu já tem aversão a saquinho plástico, então isso parece que não está dando muito certo. Algumas usinas de reciclagem pararam durante a pandemia justamente por não ter tido esse controle, né, dos resíduos de higiene pessoal e outros utensílios, né? Então, isso é uma preocupação que eu acho que a gente está vivendo. Nós fizemos agora um trabalho de conclusão de curso e a gente viu que realmente aumentou a característica do resíduo doméstico, agora impregnado por muito do que seria descartável, de higiene pessoal, luvas, máscaras, enfim. Estamos pensando nisso nesse momento, em nível nacional ou em nível municipal? Como estaria essa discussão? Eu vou compartilhar só, professora Maria Helena, e vou deixar aqui vocês, por causa de outro compromisso, mas, inclusive, a promotora de vocês, né, a doutora Faccioli, Alessandra Faccioli, ela participa de um grupo que tem o envolvimento de outros promotores, procuradores, a ABS, né, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, e eles produziram, ano passado, um manual que foi, inclusive, publicado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, trazendo diretrizes, orientações e recomendações, né, para o gerenciamento desse material contaminado gerado nas residências em razão do efeito da pandemia do Covid, né? E como a senhora muito bem colocou, num primeiro momento, a recomendação é descarte junto com o do banheiro, né? O lixinho do banheiro, porque esse é um resíduo não manuseado, não manipulado, o que diminui os riscos de contaminação, né, daqueles que manuseiam a coleta, o transporte e a destinação.
Lógico, o trabalho que eles fizeram é bem completo, né? Aqui é só uma abordagem, porque isso vem, inclusive, da International Solid Waste Association, da ISVA, que hoje o presidente da ISVA é brasileiro. Eu não sei se vocês sabem, hoje o presidente da International Solid Waste Association, da entidade internacional de resíduos, é o Carlos Silva Filho, que é o presidente da Brelp. E é o presidente da Brelp no Brasil, exato. Então, assim, tem uma diretriz para isso, e teve esse trabalho que, inclusive, envolveu a doutora Alexandra. Então, pelo menos assim, é o que nós temos por hora de referência, professora, produzido, foi publicado ano passado, é um material que traz boas práticas, recomendações, os cuidados também das cooperativas com o manuseio, traz algumas abordagens no âmbito epidemiológico. Então, um material muito bacana. Eu fico aqui à disposição depois para compartilhar qualquer material que vocês precisarem. Vai ser um prazer. Vou deixar aqui o meu contato. E fico à disposição para falar, não, Fabrício, sobre aquela lei, o que é, onde está, menciono. Então, deixo aqui o meu contato@fabriciosolar.com.br. Reitero os agradecimentos à iniciativa. Professor, para mim é sempre uma satisfação participar dos grupos, das mesas, especialmente da academia. Veja, ainda que eu não tenha feito o doutorado, né, por uma questão circunstancial, temporária, que eu acho que eu vou ter que voltar mais cedo ou mais tarde, eu não deixo a academia. Hoje eu coordeno curso de especialização, curso de educação executiva. Então, para mim, participar aqui com vocês, ainda mais formado fundamentalmente por engenheiros, é sempre uma escola. Então, obrigado a todos pelo bate-papo. Agradeço a Tatiana e o Regis pelo convite. Professor Padula, todo mundo aqui, obrigado, tenha um ótimo sábado, e que o senhor tenha uma boa tarde, professor Padula, especialmente a partir das 7. Aqui em casa, aqui a turma já está preparada, aqui a turma já está com roupa de sair, entendeu? O pessoal com roupa de sair já, com roupa fina, elegante, e vamos lá, se cuidem, e aí um bom dia para vocês, um bom sábado. Professor, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, agradeço de verdade, muito obrigado mesmo. Se cuidem. E obrigado por compartilhar tchau. essa bela família com a gente num sábado de manhã. Assim, sábado é assim, não tem sossego, não tem folga, aí ó. Mas, olha, fundo do coração, muito obrigado por esse compartilhamento. Se cuida. Valeu, Fabrício, muito obrigado, hein? Eita. Que simpatia. E que disposição. Muito E quanto conhecimento para passar, né? E quanto conhecimento para passar. Obrigado pela indicação, Tatiana e Regis. Imagina. Eu costumo dizer que foram, nos últimos anos, os melhores cursos de formação que nós fizemos veio com ele mesmo. A gente já foi aluna dele, fomos alunos dele e é sempre muito bom. E para a gente que é da área técnica, é importante também aprofundar esses conhecimentos de legislação, né? Porque a gente acaba tendo que basear a nossa experiência técnica na legislação para que as coisas também caminhem, né? Eu acho que estamos caminhando para o encerramento, né, pessoal? Professor Padula, acho que só a Celise fez um comentário aí, dá uma olhadinha aí agora, um pouquinho. A Celise vai precisar sair também, ela está escrevendo aqui no chat, e ela fala que quanto aos resíduos das residências, dos hospitais que acompanham os doentes, a empresa que coleta esses resíduos tem que cumprir a orientação da ABS, realmente, né? Como o próprio professor Fabrício falou, esse material eu acabei divulgando em diversos grupos que eu fazia parte, que foi feito pelo ISAUA também, e hoje tem o professor, porque também para mim é professor Carlos, porque me deu aula, que é da Brelp também, que é o presidente da Brelp e da ISAUA também, e ele fez toda esses guias, né, para manipulação desses resíduos. A Celise também colocou em alguns momentos uma preocupação de saber até que ponto o PGRS deve ser capilarizado em relação, inclusive, ao pessoal que fornece, os catadores que fornecem, reciclam material e fornecem como matéria-prima para as empresas. Então, essa é uma discussão que, até que ponto isso a gente vai capitalizar isso, né? Ainda é
As exigências, basicamente, o que é mais monitorado e trabalhado hoje são as empresas licenciadas, né? Mas Então, o grande problema do consumo, como o próprio professor Fabrício Soler coloca, e a gente que está na indústria batendo a cara a tapa o tempo todo, é a questão da bitributação de você utilizar os produtos recicláveis como sua matéria-prima. Ele é bitributado, ele acaba não valendo a pena. Por isso que essa iniciativa do Mato Grosso do Sul de ter feito a questão da diminuição do imposto com relação ao vidro fomentou e tornou mais barato utilizar o vidro reciclado do que a areia virgem. Mas a gente precisa dessa movimentação, né? Porque senão também não vai dar para acontecer como magia, eu acho. não, concordo. Acho que é interessante você colocar como tributação. Realmente é business, que a gente costuma falar em direito, né? É 2 vezes a mesma coisa. Quer dizer, É 2 vezes a mesma coisa. O Estado e, ao mesmo tempo, gerando problemas seríssimos de gastos em relação à saúde e de gestão dos serviços públicos, né? Então, é uma discussão que os legisladores têm que levar bem a fundo e colocando bem essas questões, conceitos e princípios. Mesmo porque... E realmente, eu acho que o ideal seria isenção, né? Se nós falamos de tributação, era isenção. Mas, como o Estado é ganancioso, uma eu redução acho que colocar um mínimo, né? Um mínimo de tributação também para não avacalhar geral, eu costumo falar isso, né? Colocar um mínimo, não bitributar de forma que acaba ficando inviável. E todo mundo sabe que a nossa legislação, tanto a brasileira federal como a estadual, e no caso de Piracicaba, a municipal mesmo, ela fala, tenta reaproveitar, tenta reutilizar, tenta reinserir dentro do seu processo produtivo, tenta dar um destino mais nobre, vira um combustível derivado de resíduo, um substituto de matéria-prima, de um substituto energético, seja o que for. Vamos tentar deixar no mínimo a parte em aterro, porque a gente não tem mais espaço também. E se a gente não fomentar todas essas coisas, essas ações, elas não forem conjuntas, as coisas não vão acontecer. Uhum. A questão da tributação que vocês estavam falando, parece que no Mato Grosso, né, do Sul. Não sei se foi Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul aí. Mato Grosso do Sul, professor. Na verdade, deixaram um ICMS simbólico, né, de 1%, se não me engano. Já simbólico. Para não dizer que... mas é interessante mesmo isso aí, né? Porque você acaba fomentando, por exemplo, o plástico, ele pode voltar numa vassoura, ele pode voltar numa pazinha de lixo, ele pode voltar de alguma outra forma. Mas só que quando ele é cobrado 2 vezes como matéria-prima, não dá, né? Então. Não dá. Verdade. E fica muito ao sabor do preço internacional do petróleo. Quando o petróleo está alto como está agora, é viável. Sim. Os árabes resolvem abaixar o preço lá embaixo. Pronto, a pastorinha já não vai conseguir sair mais com reciclado. Então, eu acho que é interessante, sim, a gente pensar nisso, e é uma questão até de justiça fiscal. Gostei sim, daí. Sem dúvida. Então tá, gente, acho que é isso. Eu acho que também eu deixo aqui a sugestão aí dos alunos, demais convidados, né? Se permanecer aí alguma dúvida, que encaminhasse, tá? Encaminhasse para a gente aí. Eu tenho certeza que Tatiana, o Regis, né? Não vão fazer questão de respondê-las, né? Posteriormente aqui ao nosso encontro, tá certo? Já deixei meu e-mail aqui no chat para quem quiser o contato, tá? Meu e-mail tá aqui. O do Regis é só colocar Regis na frente, mas eu acho que ele vai escrever também. E a gente está à disposição. Tá certo. Bom, então eu acredito que, né, acho que a gente pode encerrar então esse nosso encontro, que eu acho que foi bastante produtivo, interessante, né? Despertou aí a atenção geral, e tenho certeza que serviu aí como, né, um exemplo do que nós devemos seguir. Vamos promover encontros como esse agora junto com a Escola do Legislativo, né, Tatiana?
E nós temos muita coisa para apresentar para o pessoal. Bom, então só antes de encerrar, agradecer mais uma vez aí, né, aos nossos palestrantes, ao professor Padula e demais professores presentes, né, agradecer a presença do Luiz Fernando, da Maria Helena, tá? Nossa vice-diretora acadêmica, né? E desejar um bom final de semana a todos. E agradecer também especialmente, né, ao nosso grupo de funcionários aí, que deram todo o apoio necessário, né, para a realização deste nosso evento. Ok, pessoal? Professora Maria Helena, teria mais alguma consideração? Eu acho que fica aí nosso grande agradecimento pela participação de todos vocês, né? A gente reconhece a importância de conversarmos, né? Então, a academia precisa se aproximar mais dos grupos gestores, do CONDEMA. Então, obrigada aí ao nosso presidente Luiz Fernando, a todos os grupos de trabalho da própria secretaria. Então, essa aproximação, né, com as pessoas que vão contribuir com toda essa melhoria e, principalmente, trazer junto as empresas, né? Então, Regis, muito obrigada por estar aqui. Tatiana, muito obrigada por estar aqui. Essa experiência. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo convite. E com certeza haverão outros, né? A Escola de Engenharia deixa aqui as portas abertas para vocês. Eu acho que muito obrigada. Quem ganha é a comunidade, né? Vamos aí junto com a Câmara de Vereadores, a Silvia sempre presente com a gente, a Felize sempre muito prestativa, estar discutindo em todos os nossos ambientes, né? Essa questão com propriedade, com responsabilidade, com profissionalismo, né? E esse conteúdo, essa competência, né, que nos brindou hoje, particularmente, o professor Fabrício Soler, não conhecia, então, obrigada, né, por essa intermediação. Eu acho que enriquece muito aí, né, a todos que estão preocupados com esse tema, que é urgente e que precisamos enfrentar, sim. Aos nossos professores, aos nossos alunos, muito obrigada, e espero que a gente retome em breve essa discussão tão importante e relevante. Fica aqui meus sinceros agradecimentos. Obrigada a todos. Obrigada a você, professora. Obrigado. Bom, mais uma vez, obrigado a todos. Então, vamos encerrando esse nosso encontro. E vamos para a cervejinha, né, professor? Só tomando uma. Agora vamos para a cervejinha. E o professor Padula vai ficar esperando das 5 às 5 ou 7? 5. Às 5, vai ficar esperando das 5 horas hoje. Então tá, obrigado, pessoal. Fingi que não é comigo hoje. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Então tá, até mais. Obrigado, Paulo. Obrigado a vocês. Obrigado, professora. Obrigado, professor Roberto. Boa cerveja. Um bom sábado, bom final de semana.